E nós vamos começar aqui nossa aula para o sétimo ano. Nosso primeiro tópico é divisibilidade, critérios de divisibilidade. O que são critérios de divisibilidade em si? Critérios de divisibilidade, a palavra critério, você vai poder traduzir por leis. Ou seja, você vai ter que dizer, vai ter que prever, baseado numa lei, quando um número é divisível ou não por outro. O que significa dizer que ele é divisível? Que você pode dividir. Por isso que tem essa pergunta que a gente faz, que eu botei aqui para a gente refletir um pouco, né? Por qual número eu posso dividir determinado outro número? Por exemplo, por quais números eu posso dividir o 12? A gente vai aprender alguns critérios, algumas leis que dizem por quais números o 12 pode ser dividido. A gente vai repetir essa pergunta várias vezes. Só que aí nós temos alguns números primordiais que eles são muito bons para a gente iniciar o nosso estudo de critério de divisibilidade. Ou seja, a gente vai tentar prever nesse primeiro momento quando é que um número vai ser divisível por 2, ou seja, quando é que a gente pode dividir por 2. Justamente se esse número for par. Todo número par é um número divisível por 2. O que é um número par? O 100 é um número par. O 10 é um número par. O 2 é um número par. O 12 é um número par. Vamos colocar aqui, ó, o 31 não é um número par. Ele termina em 1, então ele não é um número par. E, tipo assim, se você for dividir o 31, ele vai dar número quebrado na sua divisão, né? Então é por isso que ele não é um número par. Número par são todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Por exemplo, o 21 não é número par, mas o 210 ele vai ser número par. Né? Só para a gente ter uma ideia de que o acréscimo de um número pode fazer ele mudar a sua condição. Então, todo número que for par dá para dividir por 2. Número divisível por 3. Esse daqui é um dos que eu particularmente mais gosto. Por quê? Porque existe uma jogadinha com números aqui. Quando é que você vai conseguir prever que um número é divisível por 3? É se você pegar ele aqui, ó, vamos pegar o 15. O 15, vamos ver se ele é divisível por 3. Se eu pegar 1 mais 5, isso vai dar 6. E 6 é um número menor que dá para dividir por 3. Se tu somou e deu um número menor que dá para dividir por 3, então esse número obrigatoriamente vai ser divisível por 3. Vamos ver um outro aqui. 17. 17 não. Deixa eu pegar aqui 18. 18 a gente sabe que dá para dividir por 3. Mas vamos somar 1 mais 8. 1 mais 8 é igual a 9. 9 é um número menor que dá para dividir por 3. Então, automaticamente o 18 vai dar para dividir por 3. Vamos pegar aqui o 27. 27, 2 mais 7 é igual a 9. 9 dá para dividir por 3. Consequentemente, o 27 também dá para dividir por 3. E essa é a lei ou critério para que um número seja divisível por 3. Essas duas aqui elas vão ser gravadas e nesse momento nós vamos pegar o 6 agora, a divisão com 6. Por quê? Porque a divisão com 6 ela depende da divisão do 2 e do 3. Quando é que um número vai ser divisível por 6? Quando ele for divisível por 2 ou por 3 simultaneamente. Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu fechar essa nossa aba rapidinho. Vamos dar um exemplo de um número que dá para dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O 12. Observe, o 12 é um número par, então dá para dividir por 2. Eu consigo prever que ele vai ser divisível por 2. E dá para dividir por 3. Como é que eu sei? 1 mais 2 é igual a 3. E 3 dá para dividir por 3. Consequentemente, esses dois números dão para dividir por 6. Se der pelos dois simultaneamente, observe a expressão que eu estou utilizando, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, tem que ser obrigatoriamente pelos dois, automaticamente ele é por 6, certo? Tanto é que 12 dividido por 6 é igual a 2. Vamos pegar aqui, por exemplo, o 16. O 16 dá para dividir por 2. 16 dividido por 2 é igual a 8. Só que 16 não dá para dividir por 3. Consequentemente, não pode fazer uma divisão por 6. Prova disso é que se eu pegar a calculadora e fazer a divisão bem aqui de 16 por 6, isso vai dar para a gente, 16 dividido por 6
o resultado vai dar um número quebrado. E não pode dar número quebrado, tem que dar número natural. Observem que o que fez o número não ser divisível de acordo com o critério do 6 é porque por 3 ele não podia. Se não pôde por 1, já não pode mais por 6. Isso só acontece com o 6. Lembrem que isso é um critério de divisibilidade, tá? Então, essa é a regra do 6. Tem que dar para dividir tanto por 2 como por 3 ao mesmo tempo. Nós fizemos aqui o 2, o 3 e o 6. Por que eu deixei o 4 por último? Vamos aqui para o 5. O 5, se um número terminar em 0 em 5, automaticamente você consegue dividir esse número por 5. Por exemplo, o 10. 10 termina em 0 e 10 dá para dividir por 5. O 115. Opa, 115 termina em 5, então dá para dividir por 5. Só você pegar aqui, ó, vamos fazer só esse teste. 23 daria o resultado e não daria quebrado. Ok? Então seria isso. Essa é a jogadinha do 5 e pronto. O 4. O 4, se você for ler a definição do livro, você vai ficar um pouquinho confuso. Ele está falando aqui que você vai ter que olhar para as dezenas e unidades. Na verdade, nós vamos substituir isso daqui por olhar os algarismos dos dois últimos números. Devem compor um número múltiplo de 4 ou um número que dá para dividir por 4. Por exemplo, vamos botar aqui essa daqui. Essa número 4 ela é curiosa, tá? Eu vou ter que olhar para os dois últimos números. Vamos colocar aqui números que dá para dividir por 4, que nós sabemos que dá para dividir por 4. Vou pegar o 44, por exemplo, dois números, certo? 44 eu sei que dá para dividir por 4. Então, se eu tiver, por exemplo, 144, olha os dois últimos números. Dá para dividir por 4. Tanto é que 144 dividido por 4, olha lá, 36. Vamos verificar aqui um outro. 1044. 1044 termina em 44. E 44 dá para dividir por 4. Logo, 1044 dá para dividir por 4. 261. Vou pegar aqui o 12. O 12 eu sei que dá para dividir por 4, que é 3. Logo, se eu colocar qualquer número aqui na frente, 3, 9, 5, 39.512, esse número eu sei que dá para dividir por 4. Por quê? Porque se eu olhar para os dois últimos números, eu tenho um número que dá para dividir por 4. Tanto é que se eu pegar esse número aqui, eu vou ter 39.512 dividido por 4. Observe o resultado, 9.878. Não deu número quebrado. Então, é assim que a gente trabalha com 4. Por exemplo, vamos pegar aqui, vou colocar um número aleatório, 12.348. Opa, 48 dá para dividir por 4. Daria 12, né? Dá para dividir por 4. Consequentemente, 12.348 dá para dividir por 4. 12.348 dividido por 4, observem só, não dá número quebrado, 3.087. Então, essa é a regra da divisão por 4, ok? Então, fechamos. Seria isso. Existem outros critérios de divisibilidade? Existem, só que a gente vai guardar um pouquinho para depois. Então, vamos aqui fazer o nosso exercício. Quais dos números a seguir dá para dividir por 2? Vamos ver. Esse daqui não dá porque termina em 5. Esse daqui dá 2, 3, 4, 8, 0, 8. Vamos ver outro número par. Esse e esse. Vou fazer o seguinte, gente. Vou só copiar. Certo? Esse dá para dividir. Esse também dá para dividir. Assim. Este daqui dá para dividir. E só. Esses três números dá para dividir por 2, porque eles são números pares. Vamos ver por 3 agora. Vamos ver a divisão por 3. Na divisão por 3, a gente tem que somar os números e dar um número divisível por 3. Eu vou fazer esse cálculo na calculadora para acelerar o nosso processo de cálculo aqui, tá bom? Vamos ver esse primeiro número. 15.345. Vai ficar 1 mais 5 mais 3 mais 4 mais 5. Resultado, 18. 18 dá por 3. Então, este carinha aqui também dá para dividir por 3. Vamos ver outro.
esse segundo número aqui. Vamos ver se é possível. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 0 mais 8. Resultado, 18. 18 dá por 3, então quer dizer que esse número grandão aqui também dá por 3. A gente já vai fazer divisão aqui só para comprovar depois. Vamos verificar o próximo aqui, ó. O 237.408.296 unidades. Vamos ver aqui. 2 mais 3 mais 7 mais 4 mais 0 mais 8 mais 2 mais 9 mais 6. 41. Ixi, 41 não dá para dividir por 3. Consequentemente, esse número grandão aqui também não dá para dividir por 3. Vamos ver esse daqui, este carinha. Vai ficar 1 mais 2 mais 4 mais 2 mais 9 mais 5. Resultado 23. 23 não dá para dividir por 3. Então, consequentemente, esse cara também não dá para dividir por 3. Vamos ver esse próximo número aqui. 7 mais 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 2. Resultado 24. Bom, 24 dá para dividir por 3. Consequentemente, 712.482 também dá para dividir por 3 bem aqui. E o nosso último número é um número menor, 2 mais 9 mais 7 mais 3, 21. Bom, 21 dá para dividir por 3. Consequentemente, este carinha aqui também dá para dividir por 3. Então, guarda ele bem aqui. Esses são os 4 números daqui dessa jogada que dá para dividir por 3. E já lembrando lá do 6, que é quando o número é dividido por 2, divisível por 2 e divisível por 3 também, ao mesmo tempo, simultaneamente, automaticamente eles são divisíveis por 6. Então, significa que esses números que estão aqui, com exceção desse cara, opa, não, ele já apareceu em todos, com exceção deste cara, esse e esse, são os números que dão para dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Esse cara e esse cara. Consequentemente, eles vão ser a divisibilidade do 6, né? Vai ficar, ele aparece aqui em cima, eu vou colocar em destaque para a gente mostrar aqui. Esse dá para dividir por 2 e por 3. Consequentemente, ele dá por 6. Vem aqui na letra D. E esse daqui dá por 2 e por 3, consequentemente, ele dá por 6. Então, ficaria assim, o 1, 2, 3, 4, 0, 8 e o 712.482 dá para dividir por 6 também, porque ele dá para dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Pronto. A gente conseguiu matar aqui 3 questões de uma vez só. Vamos agora para a nossa letra C. Vamos para a nossa letra C aqui. A nossa letra C está pedindo números divisíveis ou múltiplos de 4. Vejamos. Quais são os múltiplos de 4, né? Ele está querendo aqui que nós façamos uma multiplicidade. Nós vamos calcular de boinha isso daqui tranquilo. E para fazer isso, a gente só precisa olhar para os 2 últimos números, né? Porque os múltiplos ou divisores de 4, é só você olhar para os 2 últimos números e se eles forem múltiplos ou divisores divisíveis por 4, então o número total ele é 45, não dá para dividir por 4, 0,8 dá, então consequentemente este carinha aqui vai dar para dividir por 4. Pronto, de boinha, de boinha. Vamos verificar outro aqui agora. 96. 96 dá para dividir por 4. Professor, como é que o senhor sabe que 96 dá para dividir por 4? É porque eu já fiz essa conta tantas vezes. Se eu não me engano, vai dar 24 isso daqui. Vamos só confirmar. 96 dividido por 4. 96 dividido por 4. 24. Deu 24. Então, consequentemente, o número todo, esse 237 milhões, vai dar para dividir por 4. Tá bem, também. Então, seria isso daí. Você precisa ter aí um conhecimento de algumas contas, né? Não que seja obrigatório você decorar algumas contas assim, mas não seria interessante saber algumas divisões. Se não, faça a divisão normal e depois você consegue fazer divisão de boa. Todos esses daqui obedeceram às regras que a gente acabou de impor para essas nossas divisões. Vamos para aqui para a próxima classificação, que aparecem mais 4 critérios de divisibilidade. Nós não vamos dar atenção a todos eles, porque não vai ser interessante. Nós só vamos querer o essencial para resolver essa nossa letra E. Se caso nós precisarmos desses critérios aqui futuramente, a gente pega e dá uma revisada nele.
Quando é que o número é divisível por 8? Semelhante ao do 4, só um detalhezinho que vai fazer diferença aqui é que em vez de olhar para as duas últimas casas, você vai olhar para as três últimas casas. Por exemplo, você tem aqui, aí que surge um probleminha, porque você vai olhar para os dois últimos números, para os três últimos números, né? Vamos pegar o número que dá para dividir por 8. Eu tenho um que é esse aqui, ó, 008. Então, se eu tiver isso aqui, por exemplo, esse número dá para dividir por 8, certo? Vamos só confirmar se o 1008 dá para dividir por 8. Tá aqui, ó, 126. Isso é o critério de divisibilidade e pronto. Tá? Ah, professor Tiago, o senhor considerou aqui 00, não tem problema. Eu fiz isso daqui só para facilitar o nosso exemplo. Então, a gente já fez aqui do 8. Vamos fazer aqui o do 10, que também é muito fácil. O do 10, ou 1000, ou 100 ou 1000, é só se esses números terminarem respectivamente em 0, 0, 0 ou 0, 0, 0. Se eu tiver o 2, 0, esse daqui dá para dividir por 10. Se eu tiver 200, dá para dividir por 100. Se eu tiver 2000, dá para dividir por 1000. E assim por diante, tá? Muito fácil essa do 10. Então você só tem que olhar se ele termina em 0, 0, 0 ou 0, 0, 0. Foi também. O do 9, ele é muito parecido com o do 3, só que em vez de você somar e verificar se dá para dividir por 3, você vai somar e vai ver se dá para dividir por 9. Então, vamos verificar aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesses números que estão aqui, que é o que ele está pedindo na nossa letra E. Quais são os números divisíveis por 9? Você vai ter aqui, 5 nesse primeiro número, né? 1, deixa eu pegar a calculadora, está aqui. 1 mais 5 mais 3 mais 4 mais 5. Resultado deu 18. 18 dá para dividir por 9. Então, este número vem aqui, vai dar para fazer uma divisão por 9. Então, ele vem aqui para a nossa classificação. Esse outro, lembra que também deu 18? Mas vamos confirmar aqui. Vai ficar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 0 mais 8. O resultado vai dar 18. 18 dá para dividir por 9. Então, este número aqui também dá para dividir por 9. Esse grandão deu 41, se eu não me engano. Então, 41 não dá para dividir por 9. Esse daqui, vamos ver. Opa. 1 mais 2 mais 4 mais 2 mais 9 mais 5. Resultado 23. 23 não dá por 9, então esse cara também não dá por 9. 712, eu vou somar todos os algarismos deles. Deu 24. Ixi, 24 não dá por 9, então ele não entra aqui nessa jogada. Será que eu fiz certo? Deixa eu só somar de novo. 1 mais 2 mais 4 mais 2 mais 9 mais 5. Epa. 1 mais 2 mais 4 mais 2 mais 9 mais 5. 23. 23 não dá por 9, então esse cara aqui não dá também. 712.482. Vamos ver. 7 mais 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 2. Resultado 24 não dá por 9. Então esse cara não dá por 9. E o 2.973, vejamos. 2 mais 9 mais 7 mais 3. Resultado 21 não dá por 9. Então, consequentemente, ele também não dá por 9. Então, esse daqui seriam os dois números que dariam para dividir por 9. Certo? Essa é a nossa introdução, lembrando que nós deixamos ali o do 11 e o do... Opa, deixa eu marcar aqui que o do 9 a gente fez. O do 11 deixamos de lado porque agora ele não vai ser utilizado. Quando ele for utilizado, nós pegamos e vamos relembrá-lo, tá bom? Bom, continue acompanhando aí as aulas. Essa foi a nossa primeira videoaula. Até a próxima, gente. Falou, tchau!